Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Família Seu. Hoje a gente vai dar sequência ao projeto de gestão financeira pessoal com o VBA, né? Então esse projeto bem grande, a gente já fez bastante coisa aqui. Se perdeu as aulas anteriores, vou deixar aqui em cima o link para a playlist, onde você pode acompanhar desde a primeira aula. A gente começou do rascunho, lá no bloco de notas, passamos por Canva e cada uma das linhas que a gente fez aqui de programação estão todas explicadas e comentadas, tá? Então fica mais fácil para todo mundo acompanhar, mesmo para quem é iniciante com programação em VBA. Um detalhe importante né, a gente já está indo para a reta final aqui desse projeto, a gente já teve bastante aulas e estamos trabalhando aqui na parte de gestão de aplicações financeiras, né? Então a gente já fez muita coisa, quase todas as janelas já estão prontas, né? O que a gente vai fazer hoje, né? Então na aula passada a gente montou esse layoutzinho aqui, né, que ainda vai ganhar mais algumas coisas, mas por enquanto já dá para a gente começar. Hoje a gente vai começar a fazer as mecânicas de trabalho dessas caixinhas, tá? E a primeira mecânica que a gente vai fazer vai ser a limpeza, né? O botão de limpar aqui, que acaba sendo um bom local para a gente poder começar essas janelas, tá? Então para isso fechar aqui o user form, eu vim aqui para a programação do botão, né? Então na aula passada a gente deu nome para todos os elementos. E a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é fazer a limpeza de cada uma daquelas caixas de texto e caixas de combinação que a gente tem dentro daquele frame, né? Então para isso eu vou dar um if, né, um foco ali no próprio formulário, então um if me e um end with para fechar esse bloco, tá? Então fechou esse bloco ali, aqui dentro eu vou rodar por todos os controles que eu tenho dentro dessa mecânica, começando pelas caixas de combinação, só para ficar em ordem alfabética, depois fica mais fácil a manutenção, tá? Então .cb. Aqui começa a aparecer um problemão, né? Então como o projeto está começando a ficar grande, começa a ficar um pouco mais coerente aquela necessidade que eu vivo falando de você ter nomes que te ajudem a identificar quais são os elementos que você precisa trabalhar, tá? Então, por exemplo, aqui quando eu vejo CAT aplicação, fica muito claro para mim que eu estou falando daquele formulário de aplicação financeira, tá? Quando eu olho para a caixa de despesa, fica muito claro para mim que eu estou falando da categoria lá de despesa, sem precisar ficar voltando para aqueles elementos. Então agora fica mais fácil de enxergar porque que eu falo tanto dessa questão de nomenclatura e de padronização no projeto, tá? Então vou começar aqui pelo de aplicação, ponto velho vai ser igual a empty, tá? Então, porque nessa lógica, lembrando, a gente tem lá aquele código mágico, né? Aquele módulo de classe que faz a programação para você. Então quando ele fica vazio, na verdade tem um formulário secundário que está mostrando, né, um controle secundário que está mostrando aquele texto padrão para você, mas a caixa principal mesmo, ela está vazia, tá? Então isso daqui a gente vai aproveitar, então é só colocar empty ali dentro da caixa e ela funciona, tá? Então, ponto .cb, né? Então eu já fiz ali a categoria de aplicação, as outras categorias eu não preciso, né? Então eu tenho aqui conta despesa não, receita não, né? Ou busca aqui de categoria também não, mas eu tenho aqui o tipo de aplicação. Esse carinha também é uma caixa de combinação que faz parte desse elemento e é a última caixa de combinação dentro desse formulário, tá? Então ela também eu vou colocar ponto velho igual a empty para limpar essa caixinha. Então eu fiz as duas caixas de combinação que eu tenho no formulário. Próximo passo são as caixas de texto. Lembrando, nesse formulário eu só tenho caixa de combinação e caixa do texto, então fica mais fácil. Então ponto .tb, né? E aqui é a mesma coisa. Então percebe que só de colocar tb já fica mais fácil para a gente localizar tudo que a gente precisa, tá? Então eu vou procurar aqui quais são os itens que eu tenho ali que tem a ver com a questão de aplicação financeira, tá? Então recorrência, despesa, início pagamento, início receita, pagamento de despesa, todos esses aqui, só de bater o olho eu já sei que não tem nada a ver com o que eu preciso, tá? Então agora movimentação entre contas, valor entre contas, livre de banco, categoria de banco e assim por diante, tá? Deixa eu descer aqui, ó, desk aplicação é o primeiro cara que a gente vai trabalhar, tá? Então eu vou pegar ele, ponto velho é igual a empty, ok? Vou partir dele agora, então tb livre desk aplicação, se eu começar a digitar ele, já volta nele, então fica mais fácil para eu buscar os próximos, tá? Então desk de despesa, de receita não, né? Os de busca que eu não preciso me preocupar, juros da justificativa da movimentação de contas não, propósito da aplicação esse sim, né? Então percebe que fica muito mais fácil, velho é igual a empty também. Então ponto .tb livre propósito da aplicação, né? Então que seria aqui
o item que a gente parou, o propósito da conta e número de recorrência. Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém, né? Então para isso eu vou conferir aqui no meu formulário, são realmente 4 elementos, 2 caixas de texto e 2 caixas de combinação. Então eu peguei todo mundo só pelo nome lá, sem me preocupar com mais coisa. Beleza, fez isso, outra coisa que eu tenho que fazer é limpar aquela variávelledit que está lá no módulo de variáveis, tá? Por quê? Essa variável a gente utiliza várias vezes, já falei várias vezes dela aqui, a gente está utilizando em todas as áreas aqui, ou dos módulos do nosso sistema, toda vez que a gente quer fazer exclusão e toda vez que a gente faz a edição de qualquer dado. Tá? Então, quando você faz limpeza, você também tem que limpar essa edit. O único detalhe ruim do uso dessa variável é que você não pode esquecer de limpá-la, porque senão ela vai dar problema para você. Tá? Então, essa é uma estratégia que eu gosto bastante de utilizar. Não é uma obrigatoriedade do VBA, você poderia fazer com variáveis distintas, ou poderia fazer até sem variável para fazer isso, mas eu acho assim muito mais rápido e muito mais prático, e entra na questão de padronização também, porque todos os meus projetos têm umaledit e todas as ledits servem para exatamente a mesma coisa em qualquer área do projeto, então fica muito fácil e permite para que eu possa copiar e colar, reduzindo o tempo de programação, que faz com que o faturamento em cima de um projeto seja maior, porque o projeto fica pronto mais rápido e até o cliente fica feliz porque o projeto é entregue antes. Tá? Então, aqui eu vou fazer md variáveis ponto ledit é igual a empty. Simples assim. Tá? Então, limpou as caixas, limpou a variável, tá tudo certo. Ok? Próximo passo que a gente precisa fazer agora para que esse elemento, né, esse formulário funcione de forma adequada. Eu preciso que essas duas caixas de combinação, já que elas são caixas de combinação, elas recebam as opções de preenchimento de cada uma das caixas. Tá? Então eu tenho que olhar aqui para tipo de aplicação e ele tem que ter essas opções. Eu tenho que olhar para a categoria de aplicação e ele tem que ter essas opções. Aqui no Excel a gente criou, né, deixa eu até abrir aqui. Vim aqui no meu módulo de sistema, essa é uma parte que a gente não falou porque não faz parte do contexto, mas eu tenho um módulo aqui que esconde e mostra abas, tá? Isso faz parte de uma questão de segurança que a gente usa aqui nos nossos projetos, mas o que acontece? Eu venho aqui, olha, em aplicações, o que ele vai fazer? Eu tenho lá tanto a parte de categoria quanto a parte de tipo de aplicação, certo? Esses caras, eles têm que estar aparecendo em algum lugar, né? Então ele tem que estar cadastrado em algum lugar, tá? Eu vou deixar na própria guia de aplicações, como a gente já fez também com despesa, como a gente já fez com receita nos anteriores ali, tá? Então eu vou manter a mesma lógica para isso. Só que, antes de colocar, para manter o padrão de trabalho, eu preciso também definir quais são os campos de filtro que eu vou ter dentro da minha caixa. Eu não vou usá-los por enquanto, mas eu preciso saber quais são esses campos de filtro, quais são os campos que eu vou utilizar ali para buscar. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, né? Então eu vou procurar a descrição, né? A descrição para mim faz bastante sentido, propósito para mim faz bastante sentido, tipo, categoria também faz bastante sentido. Tá? Então eu vou pegar essas 4 informações e vou trazer elas para cá. Olha, copiei e colei as 4 informações, são os meus critérios ali de filtro. Tá? Então assim fica mais fácil para você poder buscar um dado específico, tá bom? Fez isso, agora eu vou pegar esses caras aqui, vou copiar todo mundo e vou colar aqui na frente. Por que eu estou fazendo isso desse jeito? Né? Para quem não lembra, né, ou se esqueceu aqui talvez da estratégia que a gente costuma usar em todas as outras janelas, porque isso aqui é só repetição do que a gente já fez nas outras áreas. Aqui, essa base que começa na coluna A até a coluna K, ela é a base de dados principal. É para cá que vem todas as informações. Aqui você tem os seus critérios de filtro. Então, quando a pessoa aplicar filtros lá no seu sistema, é aqui que esses filtros vão ser preenchidos. E aqui, da coluna R até a coluna AB, esses são os dados que vão ser apresentados na sua list box. Tá? Então, quando ele filtra, ele mostra só essa janela aqui. Ele não se preocupa mais com os dados da coluna A. Tá? Por que eu faço desse jeito? Porque assim você consegue aplicar filtro avançado, e o filtro avançado é super legal, porque se você tiver escrito ou não critérios dentro da sua base de critérios, dentro do seu range de critérios, o filtro continua funcionando perfeitamente. Então ele atende tanto quando há filtros, quando não há filtros aplicados na pesquisa. Ou seja, eu preciso de um único código de atualização, e esse único código já vai fazer com que a sua planilha rode perfeitamente, atualizando todas as suas list box
basicamente com a mesma estrutura de dados. E isso fica bem bacana porque você acaba ganhando uma velocidade de escrita maior também, tá? Então, por isso eu já vou manter isso aqui desse jeito. Agora eu vou aproveitar o seguinte, eu vou criar essas categorias e tipo de aplicação, tá? Então eu vou vir aqui, olha, na AD vou criar tipos de aplicações e na AF eu vou criar categorias de aplicações, tá? Então eu criei as configurações aqui, agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui o título, né, uma cara aqui de título, vou copiar a formatação e vou colar aqui nesses novos títulos para que fique claro depois onde eu tenho essas informações, tá? Então, dentro da coluna AD, eu vou falar dessa questão de tipo, então eu vou fazer esse preenchimento lá no meu módulo de caixas de combinação, que é um MDCBS, tá? Então percebe que todos os módulos estão começando a ficar cheios, né, com um projeto um pouco maior. Então, olha como é importante você ter essa estrutura. Estou aproveitando para falar isso porque nos projetos mais curtos não dá para mostrar isso tão bem, né? Às vezes eu falo e muitos alunos acham que eu falo por mania ou que isso não seja exatamente desse jeito. Mas na prática, tá, é muito importante que haja essa organização, porque senão você não vai ter um bom resultado no seu projeto, ou vai ser muito mais difícil para você conseguir ter um bom resultado no seu projeto, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na minha MDCBS, vou descer aqui a minha base de dados, tá? Vou criar aqui uma nova sub, tá? Então uma sub AT, e aí eu vou criar aqui tipo aplicacal. O que eu vou escrever aqui nessa tipo aplicacal? Quase a mesma coisa que eu fiz nos outros, tá? Então, olha quanto hoje eu estou falando disso, de você repetir lógicas que você já fez antes, tá? Então, para ficar evidenciado para todo mundo que o que a gente está fazendo, a programação maior, ela nada mais é do que uma repetição de peças de programação. O que eu quero dizer peças de programação? São rotinas que você já conhece, que você já montou e que você vai ficar repetindo ali diversas vezes para atender a sua necessidade. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui é justamente fazer essa estrutura ter ali uma base idêntica às anteriores. Tá? Então, eu vou definir aqui uma variável L do tipo número, né? Então double. Vou dar um foco aqui nessa planilha que eu estou trabalhando agora, que é a planilha aplicações. Vou deixar aqui um end with, ok? Depois que eu faço isso, eu vou fazer aqui o fr sistema.cb e eu vou pegar aqui o tipo aplicacal, né? Então vai receber livre tipo aplicacal ponto raw source. Esse é igual a empty. Por que ele tem que ser igual a empty? Vamos relembrar como que isso aqui funciona. Imagina que a mesma atualização de lista ela vai funcionar para cadastro, para colocar os dados quando o sistema abre e para exclusão. Tá? Então ele te atende nessas três necessidades com o mesmo código. Por conta disso, ele tem que sempre limpar a base. Se você não limpar essa base antes de colocar os dados, pode ser que a pessoa esteja excluindo. E se a pessoa excluir e você não limpar a base, ele vai fazer com que a sua base de dados fique com uma memória antiga. Isso vai fazer com que a base não reporte exatamente o que ela deveria. Tá? Então, para evitar esse erro, a gente sempre limpa a base antes de fazer esse preenchimento. Ok? Depois, o próximo passo que eu tenho que descobrir é: será que existe pelo menos um tipo para fazer esse cadastro? Porque se não tiver pelo menos um tipo de aplicação, ou seja, não tiver pelo menos um item para ser colocado, eu não preciso fazer nada. Então aqui eu vou fazer o seguinte: if.range, e aí eu vou fazer aplicações, deixa eu colocar o nome certo aqui, aplicações, tá certo? Aplicações aqui, né? Então pronto, agora tá certo. If.range, e aí eu vou colocar aqui a coluna AD, que é a coluna que eu escolhi para colocar essas informações. Então, cifrão AD, dois pontos, cifrão AD, melhor, cifrão AD, cifrão 2, né? Ponto value for igual a empty, ou seja, se a AD2 estiver vazia, quer dizer que não existe nenhum tipo de aplicação. Nesse caso, then exit sub. Tá? Então, assim ele vai sair desse código, vai parar de repetir, vai parar de incluir informações ali dentro. Tá? Depois disso, a gente vai precisar definir quantas informações estão cadastradas, já que eu sei que existe pelo menos um dado cadastrado ali nessa coluna. Então, para isso, eu vou usar a variável L, que a gente criou ali em cima, vai ser igual ao ponto range da coluna que eu estou procurando, né? Então, do AD, cifrão 1 para começar da primeira linha,
e depois eu vou dar o end xl down, que seria equivalente ao Ctrl para baixo, né? E depois o ponto .raw para salvar essa informação de linha dentro da variável que eu estou monitorando. Feito isso, o último passo é a gente colocar o endereço da base de dados dentro do raw source da sua caixa de combinação. Então, para isso, fr sistema, que é o nome do meu formulário, .cb livre, e aí vou chamar, né, a minha aplicação, ou o meu item, né, que seria o tipo aplicação, .raw source, e aqui eu vou colocar em formato de endereço, então aspas, apóstrofe, aspas, e comercial, .name, para trazer o nome ali dessa informação, e comercial, aspas, apóstrofes, ponto de exclamação, sempre nesse formato para que não dê erro, tá? Não coloca aqui em formato fixo, sem ali esse ponto name, porque senão vai dar problema para você a longo prazo, tá? E aqui o AD, cifrão 2, dois pontos AD, cifrão e comercial L. Né? Então assim ele vai definir essa base para você e já vai atualizar suas informações. Quase que a mesma coisa eu vou fazer aqui para parte de categorias de aplicações, tá? Então para isso eu vou fazer uma nova sub, né? Então uma sub at cat aplicações, e aqui vai ser basicamente a mesma estrutura, né? Então um dim alias double, normalmente isso aqui pode ser até copiado ou colado, tá? Então, ou você pode ter estruturas mais automatizadas para fazer isso também, assim como a gente tem as outras programações lá do módulo de classe que fazem algumas partes de trabalho aqui para a gente, tá? With pl aplicações, deixar aqui um end with no final, sempre já abre fechando para não se esquecer de fechar. Isso é importante virar um hábito, porque quando você tem laços maiores, os alunos costumam se confundir com o começo e com o final, tá? Então, para você não passar por isso, depois dá um trabalho descobrir onde que você deixou de fechar alguma coisa. Então, sempre acostuma já ir abrindo e fechando tudo que você abre, fica mais fácil a vida, tá? fr sistema, ponto, agora é o cb livre, vai ser o cat aplicação, ponto raw source, vai ser igual a empty, para limpar a base antiga, evitar que tenha erros ali dentro, né? O que a gente chama de sujeira de programação. Depois if.range, né? Então AF, que é a coluna onde eu tenho as informações agora de categorias, né? Cifrão 2, ponto velho, for igual a empty, ou seja, se não tem nenhuma categoria cadastrada, then exit sub, sai do código, né? Então não precisa fazer o resto da programação. Caso contrário, então existe pelo menos um, precisa saber quantos, né? Então L vai ser igual a ponto range, cifrão AF, cifrão 1, ponto end, xl down, ponto raw, tá? Então esse daqui vai pegar essa informação, vai descobrir quantos dados tem e salvar na variável L. Agora é só colocar o raw source dentro da sua, do seu item aqui de base, tá? Então eu vou dizer aqui fr sistema, ponto cb livre, cat aplicação, ponto raw source, vai ser igual a apóstrofe, né? Então aspas, apóstrofe, aspas, e comercial, ponto name, e comercial, aspas, ponto de apóstrofe, ponto de exclamação, cifrão AF, cifrão 2, dois pontos, cifrão AF, cifrão e comercial L. Tá? Então isso daqui vai colocar também os dados na sua outra coluna, tá? Beleza, agora para fazer isso daqui funcionar, eu preciso ir lá no meu fr sistema e eu preciso vir aqui no meu user form initialize, tá? Então aqui dentro do meu user form eu vou abrir esse cara e também, como eu já tenho vários outros calls mdcbs, eu vou criar um novo aqui dentro, tá? Então eu vou chamar aqui de call mdcbs ponto, opa, faltou espaço, mdcbs.at. E aqui eu vou colocar os dois itens que eu acabei de chamar, que é o cat aplicações e o call mdcbs.at. E aqui eu vou chamar, né, que vai ser ali o tipo aplicação, tá? Então agora toda vez que você rodar o código, ele vai trazer ali para você as duas informações. No caso, por enquanto, ainda não existem nenhum item cadastrado aqui dentro, tá? Mas ele já está funcionando, já buscando essas informações para você, ok? O que a gente vai fazer na próxima aula? Na próxima aula a gente vai fazer a mecânica já conhecida também, né, de
fazer aqui o cadastro pela própria caixa de combinação e a exclusão das opções também pela própria caixa de combinação. Tá? Então eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.